A paz do Senhor Jesus, meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 11, que diz assim: Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isso é, não pertencente a essa criação. Não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Amém? Somente até aqui por enquanto. Irmãos, aqui nesses versículos de Hebreus 11, 12, 13 e 14, né? O autor de Hebreus, ele vai fazendo uma referência aqui da antiga aliança que era feita no Antigo Testamento, né? Então ele vai trazendo aqui as informações de que na antiga aliança, no Antigo Testamento, né? Lá na lei que Deus deu para Moisés, na lei mosaica, o que acontecia para uma pessoa ser perdoada, ser purificada? Era necessário ela sacrificar, né, novilhos, carneiros, bodes de 1 ano perfeito, sem nenhuma mancha, né? E o sangue daquele cordeiro ali, quando ele era aspergido no altar do sacrifício, a pessoa ela tinha o seu pecado perdoado. E aí no versículo 14, o autor de Hebreus ele vai dizer assim, né, depois de ter explicado isso sobre a antiga aliança, ele vai trazer uma informação da nova aliança, sobre o sangue de Jesus. Irmãos, o sangue de Jesus é todo poderoso. O sangue de Jesus, ele é extremamente poderoso. O sangue de Jesus, ele tem um poder sobrenatural. O sangue de Jesus, ele é poderosíssimo. E no versículo 14, o autor de Hebreus, ele vai dizer que o sangue de Jesus, ele purifica a nossa consciência de atos pecaminosos, que condenam, que levam o quê? A condenação, né? Que leva o quê? A morte, para que a gente venha servir o Deus vivo. Ou seja, a gente já começa vendo aqui na palavra de Deus que o sangue de Jesus, ele purifica a nossa consciência, ele purifica a nossa alma, né? O sangue de Jesus, ele purifica a nossa consciência, a nossa alma de tudo de ruim que a gente fez no passado, de todos os pecados que a gente cometeu no passado, que levariam à nossa condenação, mas o sangue de Jesus purifica para que a gente possa servir ao Deus vivo. Olha que poderoso, irmãos. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53, né, vai dizer assim, Evangelho de João, João 6, capítulo 56, Jesus vai fazer ali uma referência sobre a Santa Ceia, né? Ele vai estar falando ali com os discípulos sobre a Santa Ceia, e ele vai estar falando o seguinte, João 6, 53, Jesus vai dizer ali, né? Ele estava falando com os judeus e os discípulos, e ele disse o seguinte, Jesus lhes disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Jesus ele vem trazendo essa referência sobre a Santa Ceia. É claro que os judeus ali, eles não discerniram, eles não sabiam que Jesus estava falando da Santa Ceia. E julgaram Jesus, eles criticaram Jesus, né, dizendo, esse homem está oferecendo a sua própria carne e o próprio sangue para as pessoas comerem. Não, Jesus estava falando sobre a Santa Ceia, né,
que a gente toma hoje em dia em memória de Cristo, que é o quê? O pão e o vinho. E Jesus, ele está falando, se referindo aqui sobre a Santa Ceia. E ele vai dizer o quê? Que quem bebe do sangue dele, quem come da carne dele, ou seja, quem toma a Santa Ceia, quem participa da ceia do Senhor, porque o vinho na Santa Ceia, o suco de uva na Santa Ceia, ela representa o sangue de Jesus. E o pedaço de pão na Santa Ceia, ela representa a carne de Jesus. E Jesus está dizendo que quem participa, quem consome, quem se alimenta da Santa Ceia, o meu sangue produz vida na pessoa. Então Jesus, ele está dizendo, né, que a Santa Ceia, que simboliza ali o sangue e a carne de Cristo Jesus, produz vida em nós. E a vida é o que, irmãos? É fortalecimento espiritual, é ânimo, é força espiritual, tá? Então a Santa Ceia, irmãos, ela é muito importante. Tomar a Santa Ceia é muito, muito, muito importante mesmo para a nossa fé em Cristo Jesus. Porque Jesus, ele vai dizer aqui que, olha, se vocês não comerem da carne, ou seja, do pão, e não beber do suco de uva, do sangue, vocês não vão ter vida dentro de vocês. Se vocês não tomarem a Santa Ceia, vocês não vão ter vida dentro de vocês. Jesus está falando isso aqui na palavra, João capítulo 6, versículo 53. Se vocês não tomarem a Santa Ceia em memória de mim, vocês não terão vida dentro de vocês. Irmãos, é na Santa Ceia, é tomando o suco de uva, que é o sangue de Jesus, representa, né? E comendo o pão ali, que a gente recebe o renovo, a força, o levante espiritual. É ali, irmãos, durante a ceia do Senhor, que o Espírito Santo te renova, o Espírito Santo te dá força, o Espírito Santo te cura, o Espírito Santo sara a tua alma. Então a Santa Ceia, e mais, renova a comunhão com Deus. Quando a gente ceia, a gente renova a comunhão com Deus. Então a Santa Ceia, ela é algo muito importante e ela é muito séria também, ela não pode ser tomada de qualquer jeito, tá? Na palavra de Deus vai dizer que quem toma a ceia do Senhor de forma indigna, ela está tomando para a sua própria condenação. Ou seja, você não pode estar em pecado para tomar a Santa Ceia, tá? Você não pode estar em fornicação. Você não pode estar odiando seu irmão, querendo se vingar dele, tá? Porque isso também é pecado. Jesus vai dizer que quem odeia o seu próximo é igual aquele que comete homicídio. Então, se você tem ódio guardado, aquele ódio mortal que você não suporta ver o teu irmão, a tua irmã, a pessoa dentro da igreja, irmãos, em mente, você já cometeu homicídio contra aquela pessoa, e isso é pecado, tá? E nem mesmo nessa situação você não pode tomar a Santa Ceia enquanto você não pedir para Deus limpar o teu coração, você perdoar essa pessoa, liberar esse sentimento, tá bom? Porque a Santa Ceia, ela é muito importante, mas ela é muito séria. É o corpo de Cristo. E você não pode tomar o corpo de Cristo contaminado. Não pode tomar o corpo de Cristo, né, dando golpe financeiro dos outros, porque isso é pecado. Também, tá? Ficar dando golpe financeiro dos outros é pecado. Você não pode tomar a Santa Ceia em fornicação. Você não pode tomar a Santa Ceia, né, criando grupos de divisão, de rixa, daquelas brigas de quase sair no tapa dentro da igreja, dentro dos ministérios, jogando o ministério contra o outro. Aí joga o ministério da intercessão contra o ministério de louvor. Aí vai jogando um grupo contra o outro, as irmãs contra o outro. Irmãos, isso também é rixa, é pecado, é divisão, tá? Tem muitas pessoas que só falam de pecados que escandalizam, mas tem pecados também que muita gente não fala, que te impede de tomar a Santa Ceia. Então, a gente tem que pedir discernimento para o Espírito Santo, para você não tomar a ceia do Senhor e se autocondenar, tá? Então, peça ao Espírito Santo discernimento. Pergunte para Deus se você pode tomar ou não a ceia, tá? Eu, por exemplo, eu já fiz muito isso.
Pergunta insistentemente: Senhor, eu posso tomar Santa Ceia? Senhor, eu posso tomar ceia? Aí o Senhor vai te direcionar, sim ou não. Ou pode, ou não toma agora, se conserta nesse ponto aqui. Aí Deus vai te falar o ponto que você precisa se consertar, tá? Mas pergunta pra Deus, pelo amor de Deus, não vai perguntar pra A, B, C, Y, Z. Pergunta pra Deus. Pergunta pro Espírito Santo, porque o único que consegue ver se tua alma tá limpa, tá suja, tá corrompida ou tá inteira é o olho de Deus. O olho do homem, o meu olho, o olho das outras pessoas não consegue enxergar tua alma, teu coração para ver se tu tá contaminado, tá corrompido, tá em pecado ou não. Pergunta para Deus, que Deus vê o teu estado espiritual e Deus vai te falar se você tá puro para tomar ceia ou se você tá sujo para tomar ceia, tá bom? Então, Jesus ele tá falando sobre isso. A vida, né, a gente recebe pela ceia, pelo sangue dele em nós. O sangue de Jesus nos dá a vida e isso é muito poderoso, irmãos. O sangue de Jesus nos dá a vida, isso é poderoso. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo vai dizer: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Então Paulo ele vai dizendo aqui que Deus ele demonstra o amor dele por nós como? Irmãos, em João 3,16 vai dizer uma das passagens mais lindas que tem na Bíblia, que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Paulo ele está dizendo aqui, né? Deus ele demonstra o amor dele por nós. Como? Entregando Jesus para morrer ao nosso favor quando a gente era pecador e quando a gente nem merecia. E a gente continua não merecendo, tá, irmãos? A gente continua não merecendo. Porque a salvação é pela graça e não por obras. Muito menos porque alguém merece, que ninguém merece absolutamente nada, tá? Então é pela graça puríssima de Deus. E no versículo 9, Paulo vai dizer: o sangue de Jesus nos justificou. Ou seja, o sangue de Jesus se tornou a nossa justificação. Nós tínhamos pecados, transgressões, crimes, né? Que as transgressões, elas são crimes espirituais cometidos contra Deus e contra o próximo. Mas Jesus, ele nos justificou. Jesus, ele pagou a nossa conta como? Com o sangue dele. Jesus, ele já pagou a nossa conta com o sangue dele. Jesus, ele já levou tudo com o sangue dele. E mais, o sangue de Jesus nos salva da ira de Deus. Cobertos com o sangue de Jesus, nós somos salvos, libertos. Nós recebemos livramento da ira de Deus, porque, irmãos, não se enganem, Deus se ira, tá? Na palavra de Deus vai dizer: Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então Deus se ira. Vai dizer que Deus tarda para irar. Mas quando Deus se ira, irmãos, sai de baixo. A única coisa que nos livra, nos dá o livramento quando Deus está irado, é o sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, nós somos salvos da ira de Deus. E nós somos justificados dos nossos pecados. Tá? E isso é maravilhoso. Isso é a graça de Deus purinha, manifesta na nossa vida, irmãos. Isso é lindo. Deus é maravilhoso. Em Colossenses capítulo 1, versículo 20, vai dizer assim: por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto a que estão na terra quanto a que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 20, Paulo ele vai dizer, né, que Deus, ele reconciliou, irmãos. A profundidade disso é muito grande. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos, antes do sacrifício de Cristo, nós éramos, a humanidade, ela era inimiga de Deus. A humanidade, ela fazia, né, continua fazendo, porque o ser humano ele tem uma inclinação para o mal. Então a humanidade ela fazia tudo aquilo que desagradava a Deus, e se tornou inimigo de Deus por conta disso.
A humanidade estava afastada, separada de Deus, com uma inimizade, né? Uma inimizade de Deus. Mas pelo sangue de Jesus, Deus reconciliou todas as coisas consigo mesmo. Então Deus, irmãos, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Deus reconciliou todas as coisas com Ele próprio. Deus nos tornou filhos, filhas amados, né? Amigos e amigas íntimas, servos e servas dele, por meio do sangue de Jesus. Deus, Ele nos trouxe para perto dele, Ele nos incluiu na família de Cristo pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é tão poderoso que pega um órfão e transforma em filho de uma família gigantesca do reino de Deus, tá? O sangue de Jesus é tão poderoso que pega uma pessoa que foi abandonada pelo pai, pela mãe, pela família e transforma em filho e filha amada. E reconciliou consigo mesmo nós, irmãos. Nós temos paz com Deus, nós podemos nos aproximar de Deus, nós podemos falar com Deus e Deus nos ouvir, nós podemos ter comunhão com Deus por causa do sangue de Jesus. E olha que coisa maravilhosa. E para finalizar aqui, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, nós vemos que o sangue de Jesus nos dá a vitória. Olha que poderoso, o sangue de Jesus nos dá a vitória. O sangue de Jesus já te deu a vitória. Toma posse em nome de Jesus. Olha, aqui vai dizer em Apocalipse 12, versículo 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Aqui vai dizer na palavra do Senhor, né, que os santos, aqueles que creem, os fiéis de Deus, venceram o diabo pelo sangue de Jesus. Então, pelo poder do sangue de Jesus, a gente vence o mal. Pelo poder do sangue de Jesus, a gente vence a nossa carne. Pelo poder do sangue de Jesus, a gente vence a enfermidade, irmãos. Pelo poder do sangue de Jesus, a gente vence o vício. Pelo poder do sangue de Jesus, a gente vence as obras malignas do diabo. A gente já venceu, Jesus já derramou o sangue dele. O sangue de Jesus derramado na cruz significa o quê? Vitória decretada. Vitória decretada sobre o mal. Então, se o diabo está falando que vai destruir tua casa, tua família, que vai tirar tua alegria, não vai, levanta e lembra que o sangue de Jesus já te deu a vitória. Lembre-se de que o sangue de Jesus te dá poder para pisar serpentes, escorpiões e expulsar demônios. O sangue de Jesus te dá poder, te dá vida, te dá livramento, te dá proteção. Irmãos, o sangue de Jesus cancela, anula obras de feitiçaria, obras de macumba, obras de voodoo. O sangue de Jesus, por experiência própria, irmãos, teve uma vez, ano passado, que fizeram voodoo pra mim, contra mim, né? Fizeram um voodoo pra eu ficar maluca, pra eu enlouquecer, né? E não conseguir falar mais. Fizeram um voodoo pra mim. Voodoo é obra de magia negra, com aqueles bonequinhos que você enfia, que a pessoa vai lá e enfia agulha e tal, coisa pesada mesmo. Irmãos, pelo sangue de Jesus foi quebrado em 48 horas. Deus me deu estratégia espiritual. Você vai fazer isso, isso e isso. E no sangue de Jesus foi cancelado. No sangue de Jesus foi anulado. Irmão, você tá com medo de quê? Minha irmã, você tá com medo de quê? Você tá com medo de afronta, você tá com medo de risada, de demônio debochando da tua cara, você está com medo.
Você está com medo de ameaça do inferno, de demônio falando que vai destruir tua casa, teu casamento. Minha amada, se lembra, o sangue de Jesus te dá poder. O sangue de Jesus te dá autoridade. O sangue de Jesus te dá vitória para destruir as forças das trevas. O sangue de Jesus guarda a tua casa. O sangue de Jesus cancela as obras do diabo. Em João vai dizer: pois para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O sangue de Jesus, irmãos, está aí. Usem o poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus se manifestou na nossa vida, irmãos, para destruir as obras do diabo. Irmãos, o sangue de Jesus se manifestou para te curar da enfermidade que o médico falou que não tem cura, mas o sangue de Jesus te cura. O sangue de Jesus se manifestou para trazer paz para tua casa e cancelar todo espírito de perturbação. O sangue de Jesus derramado na tua vida te dá força, te dá coragem, te dá poder, te dá autoridade. E o inferno não pode contra o sangue de Jesus. Irmãos, o mundo espiritual, ele funciona por preço de sangue. Tá? Então, se alguém quer fazer um mal contra a vida de outra pessoa, ela precisa pagar um preço de sangue para isso. Geralmente ela faz uma oferenda com o animal, matando o animal. E o sangue derramado daquele animal, né, é dado como uma oferenda para causar o dano, né, na vida de uma pessoa. Mas deixa eu te falar uma coisa: o sangue de Jesus anula qualquer preço de sangue. O sangue de Jesus é o sangue mais poderoso que existe. Irmãos, o sangue de Jesus, ele anula toda obra maligna. Toda. O sangue de Jesus anula encantamento, feitiço, magia, amarração, sedução. O sangue de Jesus anula. Tá? Então, irmãos, não devemos nos esquecer do poder do sangue de Jesus. Jesus é poderoso e o sangue de Jesus é extremamente poderoso, tá? O sangue de Jesus te cura, te dá vida. O sangue de Jesus te dá paz e lança fora o espírito de perturbação. O sangue de Jesus te levanta, te reveste, te blinda, te fortalece, te anima. O sangue de Jesus opera milagres. O sangue de Jesus, tá? Irmãos, uma dica para quem tá passando, eu senti de dar aqui agora. Uma dica para quem tá passando prova, batalha, perturbação, afronta do inimigo dentro de casa. Se você tá passando dentro da sua casa, perturbação, afronta, o diabo vindo querendo cirandar dentro da sua casa, eu vou te dar uma dica. Coloca dentro da sua casa os hinos da harpa que fala do sangue de Jesus e começa a cantar. Se puder, levante as suas mãos dentro de casa e comece a cantar os hinos da harpa que falam do sangue de Jesus, que falam que há poder no sangue de Jesus, que falam que o sangue de Jesus liberta, cura e restaura. Vocês vão ver, só cantando e declarando isso dentro da casa de vocês, como o inimigo vai bater em retirada, como os demônios vão ser expulsos. Por quê? Porque há poder no sangue de Jesus. Aleluia. Há poder no sangue de Jesus e o inferno não pode contra o sangue de Jesus, irmãos. O diabo não pode contra o sangue de Jesus. Aonde o diabo vê o sangue de Jesus, ele tem que bater em retirada. Aonde o diabo vê o sangue de Jesus, ele tem que fugir, ele tem que correr.
Aonde o espírito da morte vê o sangue de Jesus, ele foge, ele não toca, ele não entra, ele não chega perto. Porque o sangue de Jesus tem vida. Porque o sangue de Jesus tem cura e tem poder. Amém, meus amados? Que Deus abençoe vocês. Que Jesus os cubra com o sangue dele. Que Jesus cubra a tua casa com o sangue dele. Que Jesus cubra a tua família com o sangue dele. Que Jesus cubra o teu coração com o sangue dele, para que você não seja enganado com as falácias desse mundo, com as falácias dos falsos evangelhos, tá? Se lembre, o sangue de Jesus tem todo o poder. E Jesus faz aquilo que ninguém pode fazer. Amém? Que Deus abençoe vocês. Dúvidas e pedidos de oração, estou aqui. E que o sangue de Jesus esteja sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês, sobre a mente, o coração de vocês. Tá bom? Que o sangue de Jesus venha guiar e proteger a vida de vocês. Amém? Deus abençoe e fiquem na paz. Amém?